Saudações, meu nome é Maxwell Sanderflor, sou produtor cultural e proponente do projeto Produção e Marketing Cultural. Este é aprovado pelo edital 001/2020, Cultura Criciúma. Esta palestra digital tem como contrapartida social a arrecadação de mantimentos que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social. As entregas dos alimentos podem ser feitas também na sede da Fundação Cultural de Criciúma, na Rua Coronel Pedro Benedetti, 269, Centro, Criciúma. O contato telefônico é 3445-8840. Este conteúdo digital ela foi produzida com recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura, edital Cultura Criciúma 001/FCC 2020. Para iniciar essa palestra digital, vamos propor a seguinte pergunta: o que é uma produção cultural? Dentro dos nossos estudos, entendemos que produção cultural é um empreendimento cultural que consiste em um conjunto de ações interrelacionadas e coordenadas para o alcance de objetivos e resultados dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo. Este conceito de produção cultural foi extraída no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, o Guia PMBOK. Na imagem, vocês estão vendo que ele já está na 6ª edição. O PMBOK é um guia de gerenciamento de projetos que fornece diretrizes e conceitos para o gerenciamento de projetos individuais. Descreve o ciclo de vida de projetos e seus respectivos processos. Por isso que nós respondemos que devemos ter dentro de uma produção cultural limites de um orçamento e período de tempo. O objetivo do PMBOK é desenvolver os conhecimentos de processos, habilidades, ferramentas, técnicas, impactando significativamente o sucesso do projeto. Ora, qual proponente, artista, produtor cultural que não almeja executar 100% de qualidade o seu projeto cultural? Voltando ao conceito de produção cultural, onde destacamos o conjunto de ações interrelacionadas por um período de tempo, ela está basicamente num grande ciclo. Tudo inicia com uma ideia. É o início, é seu start. Depois disso você passa para um planejamento. Começa a elencar ações para desenvolver as suas ideias. Você parte para a execução. Você começa a executar o que você planejou. E ao mesmo tempo, você começa a controlar, tem um controle. Ou seja, o que eu estou cumprindo dentro das metas, ações, do que eu propus no planejamento. Então você começa a fazer esse controle e avaliação. Ao final da sua execução do seu produto cultural, sua proposta cultural, você encerra. Mas esse encerramento não quer dizer que ele acabou. Você pode avaliar e você pode fazer uma segunda edição ou uma proposta semelhante dentro da sua linguagem artística. E aí depois inicia tudo novamente este ciclo, com início, planejamento, execução, controle e avaliação e encerramento. Toda produção cultural deve entender o que é um escopo. Escopo se refere àquilo que se pretende atingir. A palavra grega, skopos, significa aquele que vigia, aquele que protege. Escopo é a finalidade, o alvo ou a intenção.
que foi estabelecido como meta final da sua proposta cultural, seu produto cultural. Planejamento do escopo do projeto. É normal encontrarmos gestores culturais que iniciam um projeto antes mesmo de pensar detalhadamente nas suas perspectivas, necessidades, sem uma preparação adequada. O que vemos muitas vezes são artistas que são fazedores, gostam de fazer a sua arte, mas o que nós indicamos é que tenha um equilíbrio entre o fazer e o planejar, pois a fórmula de sucesso, segundo o PMBOK, é chegar na sua finalidade, no seu alvo, na sua intenção que foi estabelecida como meta final da sua ideia da proposta cultural. Nessa imagem, destacamos a seguinte pergunta: como planejar? E para respondê-la, se deparamos com mais 3 perguntas: onde estamos hoje? Onde desejamos chegar? E como faremos para chegar ao ponto desejado? De uma maneira pragmática, vamos citar o exemplo do Festival Criciumense de Hip Hop. Onde estamos hoje? Estamos partindo para a 9ª edição do FCHH. Onde desejamos chegar? Desejamos chegar na 20ª edição deste evento. Como faremos para chegar ao ponto desejado? Executando anualmente este evento. Destacamos que neste ano, por motivo de pandemia, a comissão organizadora decidiu cancelar o evento presencial e estamos estudando a possibilidade de fazer ações virtuais neste festival. Passamos para a próxima pergunta: por que planejamos? Vamos tratar de 4 eixos. Primeiro, redução de impactos nas mudanças, ou seja, às vezes nós temos que mudar alguma situação do projeto. Neste ano atípico, por causa da pandemia, muitos projetos teve que mudar a sua forma de execução, seja de presencial para online. Segundo eixo, direção às ações, ou seja, toda ação tem que ter uma direção, ou seja, não adianta você escrever uma ação e você não fazê-la. Você tem que ter o ato de direcionar esta ação com alguma ajuda, algum auxílio de um outro artista ou de um outro fornecedor. Não dá para se fazer tudo, horas. Terceiro eixo, fixar padrões que facilitam o controle e a gestão, ou seja, ter ações pragmáticas, ações que são perceptíveis, executáveis ao controle da gestão financeira. Então, você gerir as ações, ela é muito importante em um projeto, em uma produção cultural. E o quarto eixo é evitar os desperdícios e os gastos desnecessários. Se você está propondo um projeto de R$100.000, você não pode contratar um artista de R$100.000, porque vai ter que ter outras despesas. Ou seja, qual é a estrutura que vai acomodar este artista, qual é o translado, alimentação, qual é a mídia que você vai gastar. Então, quando você propõe uma proposta, você tem que pensar em um todo para desperdiçar o menos possível para o seu projeto. Identificação do público-alvo. Identificar o público-alvo interno e externo auxilia na identificação da relação entre o público e o projeto. Todas as ações e o gerenciamento do projeto podem se basear nessas informações para almejar o sucesso da sua finalidade, do seu produto
cultural, você deve conhecer a sua clientela, o público-alvo, e quais as estratégias de ampliar este público. Destacamos a definição dos objetivos e metas, ou seja, o que precisamos fazer para atingi-lo, pensar nas ações necessárias para chegar aos objetivos, faz parte da construção do planejamento estratégico. Como destacamos anteriormente, definir as ações, ela é necessária para um bom planejamento, que isso resultará na execução da sua finalidade, da sua ideia inicial, como falamos no início da palestra. Para a execução de uma boa proposta, produção cultural, precisamos responder 5 perguntas básicas: o que fazer, onde, para quem, para quê, em que tempo. De uma maneira prática, vamos fazer a leitura de um breve escopo, realizar 3 espetáculos, que condiz a pergunta o que fazer. Espetáculo de dança em escolas públicas de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina respondeu a segunda pergunta, onde? Colaborando com a formação cultural de crianças e adolescentes. Respondemos a terceira pergunta, para quem? Por meio de linguagem da dança, fortalecendo a convivência familiar e comunitária. Ou seja, respondemos a quarta pergunta, para quê? No período de 2 meses. Respondendo a última pergunta, em que tempo? Este é um exemplo de um escopo de projeto que responde, em poucas linhas, a 5 perguntas. Requisitos para a produção cultural. Vamos estar elencando 6 eixos. Precisamos, para uma boa produção cultural, como já destacamos, objetivos claros, resultados executáveis, definição dos beneficiários diretos, localização espacial, tempo de duração e definição de recursos. Destacamos o seguinte: existem vários motivos que levam o gestor cultural a colocar ideia no papel. É de fundamental importância você escrever o que você almeja, escrever a sua ideia. Escreva num caderno de ideias, num caderno de memória, ou que se tenha um aplicativo no celular para guardar propostas, ideias, aquela luz que às vezes vem numa inspiração. Anote, guarde. Quem sabe essa luz se tornará um grande projeto cultural. Como colocar sua ideia no papel? Apresentamos alguns números. Analise o todo. Escreva e analise. 2. Use post-its, pequenos papéis, uma agenda, um caderno de ideias. Depois crie uma sequência lógica. Pega esses papéis, junte, descarte alguns, mas crie uma lógica. O 4, pense em uma metáfora, algo que pode sintetizar a sua ideia. Ilustre sua ideia, faça várias flechas, vários destaques, sublinhe, use canetas de destaque, enfim, use sua criatividade. E por fim, bônus, compartilhe. Tenha a humildade de compartilhar sua ideia e também aceitar a ideia das pessoas próximas de você, que você confie. Aceite muito bem o feedback das pessoas. Acreditamos que esse feedback
as pessoas próximas de você, poderá ampliar a sua ideia, a sua proposta para chegar no seu objetivo comum da sua produção cultural. Então a gente escreveu o seguinte: organizando, mentalizando, ilustrando ideias, além de compartilhar com as pessoas interessadas. Para tirar do papel, precisa obter horas, apoio, patrocínios, o financiamento. Precisamos saber o que vamos propor para o determinado apoiador, para o determinado patrocinador ou para o determinado financiamento, que pode ser por meio de uma instituição ou de um edital público. Gestão de pessoas em produção cultural. Para tirar a sua ideia no papel, nós precisamos ter um mínimo de conceito de gestão de pessoas, de como utilizar o máximo da pessoa envolvida na sua proposta cultural. Ou seja, você tem que saber que o papel do gerente, que pode ser você artista, você assume um papel de liderança. Então, alguns aspectos nesse sentido você tem que dominar, você tem que ter conhecimento, tem que ter o feeling, essa liderança. Então sugerimos para que façam alguns estudos nesse sentido. Se não tem a equipe própria, tem que fazer treinamento de pessoas. Você tem que treinar as pessoas para que essa equipe que você confie chegue no objetivo comum. Caso você não tenha essa equipe, você tem que fazer a terceirização de serviços. Ou seja, você tem que contratar essa equipe para chegar no resultado do seu produto cultural. Papel da liderança. O papel da liderança é gerenciar um grupo de pessoas, fazendo que esse grupo gere resultados e ainda fazendo que essa equipe alcance os objetivos propostos do projeto. Um bom líder sempre dá a direção da equipe envolvida. Podemos fazer o destaque que as fases do plano de gerenciamento de pessoas condiz em gerenciar expectativas para a sua equipe. Que você, gestor do seu produto cultural, você deve monitorar e gerenciar os riscos. Horas, pode ser que gere prejuízo ao seu projeto, não é mesmo? Você precisa, artista, produtor, definir roteiros e controlar processos. A definição de data, hora, de ações e eventos é primordial. Definir e controlar o escopo faz parte do gerente de projetos ou um produtor cultural. E controlar a qualidade da execução também faz parte dessa gerência. Voltamos na mesma imagem que apresentamos em relação ao escopo do projeto, que ela é um conjunto de ações interrelacionadas de períodos de tempo. Podemos dizer que a fase do plano de gerenciamento de pessoas passa pelo mesmo formato. Ele tem um início, um planejamento, ele executa, ele faz um controle e avaliação dessa equipe, ele planeja de novo para melhorar o resultado, ele executa de novo e ele encerra. E voltando, esse encerramento não quer dizer que acabou. Você pode fazer uma segunda edição do projeto e contratar novamente essa equipe que você confiou para executar a sua proposta cultural. Ferramentas: organização e descrição de cargos. Para fazer um bom plano de gerenciamento de pessoas,
para projetos culturais, precisamos estabelecer primeiramente um organograma, ou seja, deixar claro aos colaboradores, aos parceiros, a equipe de trabalho, quem é o GP. GP é o gestor de projetos, que pode ser ou não o artista proponente. Aí, dividir em lideranças com a determinada ação de cada meta da proposta cultural. Também é importante fazer um gráfico matricial, ou seja, determinar cada pessoa o que ele vai fazer em determinado tempo. Vamos supor, XYZ vai fazer uma ação cultural até o dia 10 de outubro. Ele coloca na planilha, pode colocar na parte superior a data e simplesmente sinalizar com X a sua execução final, ou seja, até onde você precisa executar aquela ação. Depois pode também organizar uma ficha de atribuições, ou seja, cada colaborador, cada parceiro, qual é a sua finalidade, sua função, a sua responsabilidade, o que ele vai fazer no projeto e qual a sua autoridade, autonomia de realizá-lo enquanto proposta de meta-objetivo do produto cultural. Comunicação, gerenciamento de pessoas. Elencamos aqui, nesta imagem, 4 itens. O primeiro item é conectar as diversas partes interessadas para atender o objetivo do projeto. Essa conexão, hoje em dia, pode ser feita pelo um canal de WhatsApp ou pelo um mailing gerenciado pela comunicação de e-mail. Na hora que você encaminhar uma determinada função, ação, que copie os demais interessados ou equipe para a realização dessa meta-ação. No segundo item, chamamos atenção para fornecer ligações entre pessoas para comunicação. Ou seja, tem que determinar a pessoa que vai comunicar o que está sendo feito e não feito das metas, ações do projeto. Quem vai ser essa pessoa? É o GP, é o secretário, o produtor cultural? Quem vai ser essa pessoa? Determinar essa pessoa é fundamental para que estreite esse canal de comunicação do primeiro item, seja ele pelo mailing, pela rede de e-mail ou pela rede de um grupo de WhatsApp, por exemplo. O terceiro item é garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informação do projeto. Ter confiança nessa pessoa que vai gerar esses conteúdos, essas informações, esse gerenciamento das ações do projeto é fundamental também, que ele está relacionado também com o segundo item, que é fornecer ligações entre as pessoas. E por último, o quarto item é manter partes interessadas alinhadas. Temos que ter um alinhamento de objetivo de metas do projeto. Então cabe o GP, o artista ou o gerente da proposta cultural fazer este alinhamento para que os interessados consigam chegar ao determinado comum da sua meta, ação da proposta cultural. Comunicação é um processo através do qual as informações são trocadas entre as pessoas, com o uso de um sistema comum de símbolos, sinais ou comportamentos. Nesse tempo da era digital, é importante o produtor cultural se comunicar digitalmente, por exemplo, participando de lives, Meet Google, reunião de Meet com as partes envolvidas, e o presencial, saber como se comportar numa reunião, saber a hora de falar e como falar. São alguns quesitos para chegar à negociação de sucesso. Validação e negociação de projetos. Vamos passar neste momento
princípios de negociação. O produtor cultural, o artista, ele deve entender e saber quem são as partes, qual é o assunto a tratar dessa negociação, o que você quer. Ser direto, às vezes, é a melhor estratégia. E saber o que eles querem, que a outra parte quer. Às vezes você vai contratar um serviço, então você tem que deixar específico o que a outra parte quer. Nós podemos fazer trocas de serviços, nós podemos pagar diretamente ou podemos fazer uma negociação. Apresentamos neste momento fatores de chaves de negociação com referência ao Dale Carnegie. Ele trata que esse alinhamento ele tem 3 tópicos: tempo, poder e informação. Se você gerenciar muito bem o seu tempo, você consegue almejar seus objetivos em relação à negociação de pessoas, negociação de projetos, negociação de patrocínios, apoios e parcerias. Tempo e gerenciamento dele é fundamental. Ele traz que a informação é precisa. Horas. Você não vai apresentar um projeto para um patrocinador se você não tem todas as informações seguras no seu ato de apresentação. Você tem um tempo mínimo de apresentar sua proposta e tudo tem que ser sucinto e objetivo. Até mesmo porque o empresário, o parceiro, ele não tem muito tempo de ouvi-lo, principalmente nesse tempo de pandemia, onde nosso tempo está escasso por inúmeras reuniões remotas que temos que fazer. E o poder fala nesse tripé: tempo, informação e poder. Às vezes é utilizar de muitos amigos, parceiros, esse status com poder para gerenciar um diálogo preciso e apresentação da sua ideia. Citar amigos, parceiros é importante. Trazer amigos, parceiros para essa rede de comunicação, de negociação, também é fundamental. Sugerimos a leitura de 2 livros, que está destacado aqui a imagem de Napoleon Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie, que fala sobre os segredos que vão mudar sua vida. Dale Carnegie também, em seu outro livro, ele destaca como falar em público, influenciar pessoas no mundo de negócios. Quando você é um produtor cultural, você tem que também ter um paralelo que o seu produto é um negócio que pode gerir, agregar valor para uma marca, por exemplo. Pragmaticamente, citamos o FCHH, Festival Crescimento de Hip Hop, que todos os comerciantes locais da cidade de Criciúma querem investir, querem colaborar com o evento, que são as lojas de skates, surf shop aqui da nossa cidade. Então já conseguimos ter essa segurança de negociação com essas empresas, esse comércio, porque isso também vira um potencial de agregar sua marca, da sua loja a este evento. Destacamos aqui na leitura que 15% das possibilidades de sucesso de um indivíduo são devidos a conhecimentos profissionais e 85% se deve à competência na engenharia humana, isto é, habilidade nas competências interpessoais. Vocês lembram lá no primeiro slide que a gente apresentou? Fazer essa inter-relação de pessoas é fundamental. Como é que está o seu coworking? Você se comunica bem? Você dá feedback para a sua equipe?
para os seus patrocinadores, apoiadores e parceiros. Então vale aqui destacar o Dale Carnegie Referência 2016. Falando um pouquinho agora mais de negociação em produção cultural, e sim requer metodologia, método. O GP, que é gerente de projetos, como já destacamos, ele tem que ter algumas habilidades específicas. Destacamos sim a liderança, a comunicação, negociação, a administração de conflitos, influência da instituição. Esses são alguns requisitos que um artista, produtor cultural, que um gerente de projetos, um GP, deve ter para chegar ao sucesso. Esta palestra digital tem como contrapartida social a arrecadação de mantimentos que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social. As entregas dos alimentos podem ser feitas também na sede da Fundação Cultural de Criciúma, na Rua Coronel Pedro Benedetti, 269, Centro, Criciúma. O contato telefônico é o 3445-8840. Este conteúdo digital ela foi produzida com recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura. Edital Cultura Criciúma 001/FCC 2020. Muito obrigado a todos que participaram direta e indiretamente desta palestra virtual e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo apresentado. Meu contato é maxgestãodeprojetos@gmail.com.